a nossa voz para te acompanhar. Com emoção vamos juntos vibrar. Rádio Valor Local, sempre no ar. Acordo cedo, vou trabalhar. Na rádio histórias, vou escutar cada palavra. Muito boa tarde, estamos de regresso com os nossos comentadores, o Fábio Mari e o Francisco Bento, para falarmos hoje aqui do debate que decorreu na cidade de Alverca, aqui na Sociedade Filarmónica de Recreio Alverquense, a quem agradecemos naturalmente a cedência do espaço, bem como à Junta de Freguesia de Alverca Sobralinho, que nos cedeu aqui o espaço para que nós hoje pudéssemos fazer um debate que teve aqui uma assistência perto de 400 pessoas e também alguns milhares lá em casa que assistiram a esta emissão, quer através do Facebook, do YouTube e também, naturalmente, da Rádio Valor Local, em valorlocal.pt. Na reta final desta nossa conversa e desta nossa emissão, que já vai com algumas horas, importa fazermos uma análise de tudo aquilo que se passou. Este, de resto, é o segundo e o maior debate que o Valor Local reorganizou. De resto, uma grande operação, só possível também com o Filipe Pereira e agora o Aleph Cordeiro, que ia dar uma grande ajuda aqui nesta nossa emissão. Ao Nuno Vicente, que está também em estúdio e que levou até si, a partir da Rádio Valor Local, a toda esta emissão, e claro, a Silvia Agostinho, que foi a nossa moderadora nesta tarde de sábado. Naturalmente que é importante olharmos aqui algumas das matérias mais importantes: a higiene, a habitação, o Vila Franca Centro, que dominou aqui grande parte do debate, e a saúde. Vou começar aqui pela minha direita, normalmente, com o Francisco Bento. Viva Francisco, obrigado mais uma vez. Vamos falar um pouco sobre a prestação dos candidatos nas diversas áreas, começando aqui pela questão da higiene, que foi a primeira parte deste nosso debate. Antes de mais, boa tarde. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Boa tarde ao meu companheiro de debate também e especialmente ao Valor Local, que tem dinamizado estes debates aqui sobre as autarquias aqui da Lesíria e que tudo aquilo que nós temos ouvido é realmente uma prestação de serviço à população ímpar. As pessoas têm de ser informadas e vocês estão a fazer este trabalho realmente de forma espetacular. Em relação ao primeiro ponto, que tem a ver com a higiene urbana e especialmente aqui nos centros urbanos, notou-se que todos os intervenientes, todos os candidatos estavam com um conhecimento muito aprofundado daquilo que é a prestação de serviços de higiene urbana feita pela Câmara Municipal, que depois entrega à Valor Sul esse tratamento. Notou-se claramente que há muito a fazer em Vila Franca de Xira e há especialmente alguns projetos de diferentes forças políticas em que o reforço da higiene urbana tem de avançar rapidamente. Notei claramente que tanto o LIVRE como o candidato da coligação do PSD e da Iniciativa Liberal apresentaram alguns projetos. Acho, e atendendo àquilo que é alguns municípios aqui na área metropolitana de Lisboa, têm tido alguns resultados quem aposta nas parcerias público-privadas ou então externalizar esse serviço para o privado, oferecendo, obviamente, à população a melhor qualidade de serviço, mas é uma situação que gera, pelo menos por parte da autarquia, mais custos, ou seja, temos custos iniciais, mas se calhar nós também queremos é que o serviço seja bem feito e as pessoas se sentirem que as ruas estão mais limpas e se o tratamento dos seus resíduos são bem feitos, se calhar vale a pena gastar os tais 6 milhões de euros adicionais que um dos candidatos falou, que em média ficaria pelos 12 milhões de investimento, e aí podemos, até da entidade que vier a prestar o serviço, exigir mais qualidade. Os serviços, quando eles estão adjudicados à entidade municipal, neste caso quando a missão está por parte da entidade municipal,
obviamente nós não conseguimos ultrapassar determinadas situações, como por exemplo as questões quer do direito à greve, quer dos feriados, que são naturais, mas impedem que o lixo seja recolhido todos os dias. Na entidade privada é por um contrato, sendo um contrato em que pode ter uma determinada distribuição ou rota da recolha de resíduos, seja num só dia, seja dia sim, dia não, seja todos os dias, ou seja, isto tem a ver com a quantidade de lixo produzida, porque certamente na cidade de Vila Franca de Xira ou aqui na cidade de Alverca é necessário a recolha, se calhar dia sim, dia não, e noutros locais mais rurais não seja necessário. É fundamental também dizer, e houve alguns candidatos que o disseram, que a formação das pessoas para o tratamento dos resíduos também é muito importante. Porque se eu tiver uma população melhor formada para a utilização do lixo, se calhar não tenho de o colocar todos os dias na rua. E qual dos candidatos lhe pareceu melhor preparado para apresentar uma solução no que diz respeito ao lixo? Eu gostei essencialmente da prestação do candidato David e diria que tanto a posição do candidato da nova geração como o candidato que é agora o atual presidente da Câmara Municipal, eu julgo que os projetos são semelhantes, ou seja, na Câmara também há sempre aquela ideia, mas se está lá já poderia ter feito, não se faz tudo num dia, mas a realidade é esta, tem o conhecimento de como pode fazer, já tem os dados para poder avançar, e eu acho que aquele projeto que o candidato da nova geração apresentou é o que me parece mais viável de execução. Contudo, é semelhante àquilo que também o do PS também diz que vai fazer. Mas à esquerda não achou que fosse tão execuível? A esquerda apresentou ali algumas ideologias que ficam sempre bem, ou seja, uma ideia como, por exemplo, a compostagem, que foi apresentada por um dos candidatos do LIVRE, por exemplo. A ideia é muito interessante, só que a quantidade de lixo que a produção, a quantidade de lixo que é produzida aqui neste concelho, num concelho que tem quase 150 mil habitantes, não é a combustão que vai resolver. A combustão resolve determinadas pequenas frações. Há determinadas aldeias aqui no concelho que já fazem compostagem. Muitos dos agricultores utilizam o seu próprio lixo e queimam-no e fazem essa compostagem. Eu não posso fazer isso numa cidade como Alverca ou numa cidade como Póvoa de Santa Iria ou até Vila Franca de Xira. Ou seja, a recolha tem de ser uma recolha diferenciada, mas tem-se de ir pela educação das pessoas. Se conseguirmos ir pela educação das pessoas, ou seja, essa comunicação... O caminho mais longo. E é uma forma de podermos disciplinar o uso do lixo. Ou então fazer como na Holanda. Na Holanda já temos o lixo é colocado diariamente determinados, hoje coloca-se o lixo do ecoponto amarelo, amanhã do verde e depois do azul, mas dando às pessoas um benefício, as pessoas fazem essa triagem, e isto aumentando a triagem, porque nós, portugueses, estamos com um índice de triagem ainda muito reduzido, muito abaixo da União Europeia, então, se nós subvencionarmos essas pessoas através do benefício da água, ou seja, a pessoa produziu 10 quilos, mas esses 10 quilos foram todos muito bem triados, ou seja, houve ali uma triagem feita pelo cidadão em casa, colocou no ecoponto, se estivermos a falar de cartão, no ecoponto azul, e então aquilo cai numa balança e pesa e vai transferir aquele X valor para a conta da água. Isto é uma situação que já existe em alguns países europeus. É só chegar cá. Vou aqui ouvir o Fábio. O que é que pareceu a prestação dos nossos candidatos à Câmara Municipal de Vila Franca, sobretudo aqui na questão da higiene, que estávamos aqui a abordar aqui ao meu lado direito, lado direito, e também para percebermos um bocadinho que análise é que fazes, basicamente, das propostas e das soluções, tu que também és autarca. Está ligado? Não está. Bem, eu começo por cumprimentar-te, Miguel, e também enviar aqui um forte abraço ao meu colega de painel, com quem também já tive mais uma vez a oportunidade de trocar aqui algumas impressões. Eu vou-me fazer valer um bocadinho da minha experiência enquanto autarca e daquilo que tem sido o debate relativamente feito em Vila Franca quanto à questão da higiene urbana. Parece-me que todos os candidatos acertam no diagnóstico, ou pelo menos é relativamente fácil identificar o problema
e caracterizá-lo, evidentemente, que está aos olhos de todos os membros da comunidade, conseguem perceber. Penso que está a gostar a imagem. Só dar um jeitinho. Aqui as minhas notas estavam a atrapalhar a produção, peço imensa desculpa, mas como eu estava a dizer, é relativamente fácil percebermos o problema que Vila Franca de Xira, enquanto comunidade, enfrenta hoje, que é a questão dos resíduos urbanos, enfim, a questão da limpeza dos espaços públicos. E eu vou-me recorrer um bocadinho aqui da minha posição enquanto autarca ainda em funções e tenho alguma experiência nesta matéria, e eu começo, se calhar, pela última pessoa que falou no assunto, no tema aqui, foi o Fernando Paulo, o atual presidente em funções, que foi, isto não é um problema que apenas afeta a Vila Franca. E não é, evidentemente, isto é um problema que nós, todos autarcas, temos enfrentado diariamente. Colocação de forma arbitrária e aleatória de resíduos é um problema não só urbano, como Vila Franca, muito caracterizada pelo seu tecido urbano, mas também rural. Isto é um problema que pode ter várias razões, e como do mesmo modo pode ter várias soluções. Evidentemente parece-me que a questão mais fácil é nós tentarmos, como o candidato, penso que foi o David Pato, referiu, de tentar duplicar o orçamento para o ponto de vista da despesa relacionado com o serviço do departamento de recolha dos resíduos sólidos urbanos. Isso parece-me que é a solução mais fácil, no sentido em que nós facilmente carregamos no orçamento mais despesa e vamos tentar aumentar o serviço e vamos tentar dar vazão às necessidades. Mas agora, às vezes injetar dinheiro por dinheiro não resolve tudo. Eu até acho, e eu pessoalmente sobre esta matéria tenho uma posição que acho que é muito fácil entrar por via do dinheiro e atirarmos dinheiro, salvo seja, para cima do assunto, mas penso que não é o único caminho e acho que temos que enfrentar o assunto de frente, e o assunto de frente é muito claro. Neste momento nós vivemos, do ponto de vista municipal e de freguesia, de um problema de financiamento em relação ao serviço que é prestado nesta área em concreto. Os impostos, infelizmente, que nós pagamos, ou as taxas que vêm na conta da água, não chegam para custear a operação. Evidentemente tem que haver uma comparticipação do contribuinte, do membro da comunidade, para que este serviço funcione. Como da mesma maneira que não há uma diferenciação, nem há uma penalização a quem produz mais lixo e a quem produz menos lixo. Ou seja, isto são os desafios que nós temos dos resíduos sólidos urbanos do futuro. Portugal, como os outros países da comunidade europeia, vão enfrentar uma década muito difícil, porque estamos a ser confrontados com as alterações climáticas e estamos a ser confrontados com a necessidade, do ponto de vista da União Europeia, de transpor para o nosso ordenamento aquilo que é a diretiva da recolha dos biorresíduos. Os municípios vão bater de frente com esta situação, que tem vindo a ser adiada. Portugal está a adiar a meta para passarmos a ter a recolha seletiva para os biorresíduos, foi adiada por via do Covid, mas neste momento nós vamos voltar outra vez ao ponto de situação em que o nosso lixo não pode ser todo tratado de forma diferenciada. E aqui falou-se na questão dos ecocentros, que é fundamental, e a posição da empresa da Valor Sul também é fundamental, tanto mais o município de Vila Franca é acionista na Valor Sul, e acho que também deve-se utilizar a Valor Sul, não como solução única, mas para além do dinheiro também incentivar a participação do acionista, seja o município de Loures, seja o município de Vila Franca, junto da Valor Sul, para que a Valor Sul efetivamente assuma aqui a sua parte de responsabilidade. Porque a Valor Sul dialoga diariamente com os municípios. E os municípios diariamente recolhem das ruas toneladas de lixo. O Fernando Paulo referiu aqui num valor que está constantemente a aumentar a carga de recolha, de 170, já está perto de 180, e vamos ainda dobrar, exatamente, e vamos ainda dobrar as rotas, vamos ter 7 dias de horário de trabalho, e tudo isto tem custos, e tudo isto tem riscos, e a Valor Sul tem que ser chamada aqui a participar nesta situação de tentar pelo menos ajudar na diferenciação dos resíduos, porque a Valor Sul não recebe os resíduos de forma indiscriminada, tem que vir já previamente selecionados. E eu gostei desse aspecto que foi aqui referido, penso que foi pela candidata da CDU, pelo candidato do CDS e também pelo David Pato, penso eu que também falaram nisto en passant. Mas sobre este tema, e para tentar mais ou menos sistematizar, acho que os candidatos estão todos de acordo que é preciso aumentar a despesa nesta área, evidentemente, também concordo que possa vir a ser o caminho a seguir, mas parece-me que o Fernando Paulo tem a posição mais de quem já compreendeu que isto, aumentando a despesa, também não é suficiente. Também temos que ir lá por outras vias. Os ecocentros, que é uma via que
facilita muito o trabalho do município, porque as pessoas por elas próprias fazem a diferenciação dos resíduos, e isso é fundamental porque poupa muito trabalho e, acima de tudo, horas na questão da entrega do lixo depois à Valor Sul, e a corresponsabilização do cidadão nesta matéria. É muito difícil, eu honestamente não sei ainda qual é que será o caminho a seguir nesta matéria, porque mesmo aumentando a fiscalização, não conseguimos colocar um polícia em cada caixa de lixo. As pessoas vão... É uma questão de sensibilização. Sim, e permita-me só, porque este ponto apareceu aqui, dentro do tema da higiene urbana, apareceu uma proposta interessante, porque até foi o próprio David Pato que referiu-me nisto, o candidato da coligação... Nova Geração. Nova Geração, exatamente. Da criação de uma empresa municipal. O argumento é da agilização dos procedimentos. Nem sempre resulta. O problema aqui é, de certo modo, eu confesso que saio deste debate com mixed feelings, e tradução para português com sentimentos diferentes em relação ao David, porque o David é um candidato de um partido que desde 2013 para cá sempre foi muito conotado como um partido de contenção da despesa pública, e ele sai aqui neste debate como o candidato expansionista, o candidato da despesa, do compra, do faz, do constituirmos uma empresa municipal, que é uma coisa que, honestamente, já... É um fato que não é do PSD. Ou seja, não encaixa no fato do PSD, nem é algo que hoje se veja muito. Porquê? Porque foi uma má experiência naquilo que foi. Acho que o caminho tem que ser um bocadinho trilhado noutros meios, mas para resumir, parece que os candidatos muito idênticos, posições muito idênticas, é muito difícil quem é que teve uma posição um bocadinho melhor neste tema, mas eu aqui, por ter uma visão mais completa e por ter este conhecimento de facto, acho que o David, enquanto vereador da oposição, tem esse conhecimento de facto e consegue, dentro dos da oposição, sobressair, e o Fernando Paulo tem uma posição muito segura e muito completa, portanto, eu acho que o Fernando Paulo aqui é um bocadinho mais forte neste tema. Muito bem, nós temos aqui 4 temas para falar, não conseguimos ir a todos, até por uma questão, naturalmente, de tempo. Avançaria aqui para uma questão que é muito específica de Vila Franca de Xira, que é o Vila Franca Centro. Este projeto, este centro comercial, tem vindo a ser adquirido as suas frações por privados. Não sabemos qual é o objetivo do privado. Fala-se de fazer, de facto, ali uma estrutura residencial. Francisco, como é que acompanhou este projeto aqui do Vila Franca Centro, que calculo que conheça também muito bem? Do ponto de vista, por exemplo, de empresário, acha que este projeto faria sentido, como nós ouvimos aqui alguns candidatos a dizer, passar isto para a habitação? Este projeto, até por acaso, até esboço um sorriso, porque eu também estive envolvido quase na aquisição deste projeto há uns Agora, anos já atrás. Depois dele estar fechado. Já depois dele estar fechado, ou seja, também chegou até mim esta proposta de aquisição, na altura a rondar os 2 milhões de euros, ou seja, estes valores todos que falaram aqui, pelo menos quando eu tive a oportunidade de o adquirir, porque, como sabem, há aqui projetos também neste concelho que tenho de os dirigir como principal responsável, aquele centro também me pareceu um ótimo investimento. Mas depois aquilo que me levou a voltar atrás foi a questão da multiplicidade de donos e de algumas frações já estarem. É um entrave, e não sei como é que a Câmara vai querer fazer ali um projeto único, porque duvido que aqueles 80 atuais proprietários queiram ter uma resposta única. 80 proprietários, 80 respostas diferentes. A Câmara poderá ter o direito de preferência se assim o entender, mas se alguém não quiser vender pelo preço que virá a propor, aquilo poderá demorar anos e anos e anos em tribunal. Para mim, aquele projeto faria todo o sentido ser a nova Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Vila Franca de Xira é um concelho que poderá ser dos melhores concelhos da área metropolitana de Lisboa. Acho que tem tudo para dar, tem o campo, tem o rio, tem a serra, tem zonas fantásticas de lazer, como agora aqueles que estão a fazer ali junto do rio. Ou seja,
É óbvio que quem tem mais dinheiro tem oportunidades de comprar melhor habitação, mas aqui o Estado, através da política, o Estado Central, através das políticas que estão a fazer, que no meu entender estão a fazer bem, e fiquei um bocadinho surpreso que uma das candidatas, julgo eu, do CDU, professora, eu também sou professor, e não digo que ganho mal. As pessoas gostam todas de ganhar mais dinheiro. Toda a gente gosta. Mas, hoje em dia, um professor, mesmo que ganhe o mínimo, que é aquilo que se ganha na sociedade portuguesa, no Ministério da Educação, paga no mínimo 1.785, se não me engano, ao professor que começou a dar aulas, mesmo aquele que é o regime dos contratos. 1.700 e tal euros. Qualquer banco, isto é claro, se uma pessoa não tiver problemas financeiros com a banca, se mas tiver uma ficha limpa, se assim se pode dizer, desculpem-me este pleonasmo, qualquer pessoa que ganhe 1.750 euros ilíquidos não tem dificuldades em comprar uma casa de 200 mil euros. Estamos a falar de uma casa de 200 mil euros. E o candidato do CDS esteve bem, também tem aqui a vantagem de estar na coligação do governo e conhece a matéria. Hoje em dia, a média de aquisição de casas, não podemos falar só de Lisboa. É verdade que em Lisboa não se compra uma casa por 200 mil euros, ou é difícil de comprar. Há algumas, mas precisa depois de muitas obras. Mas Portugal não é só Lisboa. É isto que temos de passar. Portugal não é só Lisboa. E aqui, neste concelho tão fantástico que é a Vila Franca de Xira, tem aí casas a 200, a 250 mil euros que qualquer jovem até aos 35 anos pode comprar. Estamos a sair já do Vila Franca Centro, estamos a entrar na habitação, mas voltamos só ao Vila Franca Centro. O Vila Franca Centro, para mim, e atendendo àquilo que foi a posição dos candidatos, faz todo o sentido a Câmara, numa próxima, é uma sugestão, numa próxima Assembleia Municipal, ter um tema só Vila Franca Centro e tirar dali decisões. E depois os partidos, com maior assento, ou se conseguirem gerar ali uma maioria, proporem uma solução. Porque, o Francisco, imagino que comprava o Vila Franca Centro. O que é que queria fazer ali naquele espaço? Eu invisto nas áreas em que sei minimamente. Eu iria investir naquilo que todos eles disseram que era numa universidade pela Vila Franca de Xira. Era esse o meu Fazia meu sentido objetivo. Naquele espaço? Faz sentido num município como Vila Franca de Xira ter um ensino superior. Ter um ensino superior de qualidade. E o ensino superior de qualidade mais necessário e que tem mais candidaturas daqui da zona de Vila Franca de Xira, ou seja, desta zona da Lesíria, é nas áreas das ciências médicas, a enfermagem, as fisioterapias. Por isso é que os candidatos também, quase todos eeles falaram nisso. Houve um candidato que falou na indústria aeroespacial, o David, mas isso é uma das licenciaturas apetecíveis. Mas isto são 30, 40 candidatos. Se formos para a área das ciências médicas, temos para aí 500 candidatos e uma universidade com 500 candidatos em Vila Franca de Xira vem de toda a área metropolitana para aqui. Traz economia. Traz economia. Por isso, eu acho que é essa a solução. É a Câmara poder apostar ali num bom polo de gente nova e depois vai conseguir preencher tudo o resto, trazer jovens para Vila Franca de Xira, para o centro de Vila Franca de Xira, ter uma nova universidade e esses miúdos que vêm para cá estudar depois querem viver naturalmente aqui. Muito bem. Fábio, sobre o Vila Franca Centro, podíamos ter uma universidade, de facto era uma ideia interessante, até tendo em consideração a proximidade por Lisboa, não é? Que estamos mesmo aqui ao lado. Miguel, eu também não sei porque dá-me a ideia que vais discordar. Vou tentar, como é que eu ia dizer, eu vou tentar fazer aqui um mix entre a habitação e o Vila Franca Centro. Aliás, algumas das minhas memórias de infância são mesmo neste espaço no Vila Franca Centro. Portanto, eu confesso que estamos perante aquilo que eu diria, de forma inovadora, é um elefante jurídico. Isto é um elefante jurídico e a pergunta foi feita a todos os candidatos, como é que comemos este elefante? E este elefante come-se aos bocadinhos. Ou seja, é o que a Câmara anda há muitos anos a fazer, anda aos poucos e poucos, comendo o elefante a cada dentada. Portanto, hoje adquirimos o estacionamento, amanhã começamos a negociar as frações, tentamos ou criar um proprietário maior, porque torna-se mais fácil dialogar. O Fernando Paulo conta esta história toda muito bem, porque já deve estar cheio do assunto até à raiz dos cabelos. E se calhar mesmo eu diria, e eu não sou vilafranquense, sou arrodense, mas também eu já estou um bocadinho cheio deste assunto, porque é um assunto que está parado há muito tempo, porque é exatamente este Mas elefante. não é um não assunto. Agora, a questão, há um grupo de candidatos que, parece-me da minha avaliação, colocam-se fora do assunto de Vila Franca Centro, e isso penso que é legítimo, porque é um assunto tão modo
complicado que não vamos colocar o município neste problema. Há os candidatos que querem assumir o Vila Franca Centro para si mesmo, portanto aí a candidata da CDU ganhou destaque porque foi ela que assumiu como um desígnio tentar ficar com o Vila Franca Centro para o município e ali fazer uma centralização, na verdadeira acessão da palavra, dos serviços. E depois há os candidatos do PSD e do PS que tentam fazer aqui uma conciliação entre aquilo que é a iniciativa privada e a necessidade dos serviços públicos estarem centralizados. É um espaço que tem o potencial, dependendo do ator que se escolha para protagonizar aqui esse potencial. É como eu digo, todas as respostas são válidas desde que devidamente fundamentadas. E parece que, muito abertamente, sobre a questão do Vila Franca Centro, eu vou dar no tema a vitória à Cláudia. Já lá vamos às vitórias. CDU, porque achei que foi muito mais pragmática. E a avaliação que se tem que fazer destes debates é que nós não estamos, evidentemente, no palco da Assembleia da República, onde se consegue discutir medidas mais genéricas e um panorama mais alargado. Aqui estamos numa forma mais pragmática e muitas vezes os contornos das soluções que os partidos que neste momento têm, de certo modo, lidado com a gestão autárquica sobre este assunto, são difíceis de perceber, porque nunca sabemos onde é que é o espaço público, onde é que é o espaço privado, e depois cria-se toda uma projeção na comunidade de expectativa que muitas vezes não é concretizada. Ou seja, é muito mais fácil tomar uma decisão estamos fora ou estamos dentro, isso aí é legítimo, como também pode-se adotar uma via com maior risco, mas, como disse muito bem, com maior ganho, e nós conseguimos conciliar a iniciativa privada e o poder público, tiramos sempre, quase em todas as situações, maior ganho. Algumas são discutíveis, as PPPs seguramente também vamos falar mais à frente, é discutível, e isto passa daqui para o ponto da habitação. Porque o ponto da habitação é outro problema que não é só do município de Vila Franca, é de todos os municípios deste país. Pareceu que os candidatos traziam respostas na parte da habitação? E pareceu que os candidatos... ao contrário do que eu estava mais ou menos à espera, achei que foi um debate sobre a habitação muito genérico, na medida em que o que eu senti foi que o município está com um enormíssimo problema em cima da habitação. Há aqui um conjunto de iniciativas particulares, eu acho que aí o Fernando Paulo foi um bocadinho ao encontro daquilo que eu acabei de dizer, que é a articulação entre o poder público e o poder particular e a iniciativa privada. Parece que funcionou, onde já existem alguns licenciamentos, já existem aqui alguns fogos que estão para renda controlada, ou seja, o mercado, infelizmente ou felizmente, vai ditar muitas das dinâmicas no dossiê da habitação. E o poder local não se pode ter o luxo de se fechar numa redoma ideológica de nós não acreditamos que Vila Franca não pode ter só empreendimentos de luxo, quando o mercado quer isso e há procura para isso, e portanto temos que dar esse espaço de garantia, porque o mercado, nós vivemos numa sociedade que, para o bem e para o mal, capitalista, e onde existe iniciativa privada. Essas soluções depois também não dão vazão ao problema do cidadão médio, da professora de primeiro ciclo que recebe 1.700 euros brutos, não dão vazão a essas pessoas. Ou seja, palavra-chave, e acho que nesses aspectos os candidatos... Acho que há uma resposta generalizada, onde todos querem fazer mais construção. Neste debate, por minha surpresa, ninguém identificou, porventura, prédios públicos do município que pudessem ser utilizados para a habitação e que não estavam a ser utilizados. Alguns já estão em fase de Ou seja, discussão. o debate não avançou, porque também o modelo com 7 candidatos é muito difícil ter todos os tempos para tentar ir ao pormenor. Aí acho que, do ponto de vista da habitação, o Fernando Paulo tem essa visão um bocadinho mais complementar e harmoniosa naquilo que é o sistema hoje em dia. E os dossiês também. E é isso também quando se quer, e eu já disse isto no último comentário que estivemos na Azambuja a fazer, as eleições muitas vezes não se ganham, perdem-se. E os candidatos que são presidentes de Câmara em funções têm sempre sobre eles um peso maior, espera-se mais do candidato. Mas sobre isso, se calhar deixo um bocadinho mais para a frente. Mas sobre a habitação, eu acho que o Fernando e o David igualmente estão bem, e o resto penso que são generalidades, tanto que o Paulo Núncio, como o Francisco referiu, tem conhecimento mais de âmbito nacional e, portanto, ele traz essas medidas, mas peca um bocadinho pelo conhecimento dos factos a nível local. E volto a dizer, na minha acessão, o que se espera de um autarca é pragmatismo e soluções concretas. Muito bem. Vamos ouvir aqui o Francisco, muito rapidamente, fazendo a transição aqui para a habitação, para depois também fazermos a transição para a saúde e irmos às notas finais, também temos direito a isso. Francisco, olhamos para o Vila Franca Centro como uma eventual escola
universidade e a trazer sangue novo para Vila Franca, onde é que se mete esta gente? Reforçando aquilo que têm vindo a ser os nossos debates, a questão da habitação tem de ter ideias sustentadas. E a habitação, aqui neste município que tem milhares de pessoas, que não pode ser comparado com aquele de há uma semana atrás, em que houve propostas como a criação de habitação modular para determinadas localidades, em que aí há menos pessoas e faz todo o sentido as habitações modulares como pequenas criações de pequenas aldeias, pequenos bairros. Aqui faz sentido a criação de bairros, mas bairros esses que têm de ter todo tipo de famílias. As famílias que têm mais posses e as famílias que têm menos posses. Por vezes, as pessoas não querem apostar neste tipo de soluções, mas a realidade é que estas soluções são aquelas que resultam mais. Porque se nós criarmos só habitação social, ou pelo menos naquele pacote haja só habitação social, sem que haja a possibilidade de ter ali também construção totalmente privada, imagine-se, a Câmara disponibilizará uma zona bastante alargada para construir habitação, em que uma parte é habitação social e tem custos controlados e outra parte é habitação entregue a um promotor para fazer o seu projeto. Isto resultará mais, com permilagens para comércio, com permilagens. Houve uma candidata que falou na questão da Escola da Armada, ter ali um projeto em que tivesse uma escola primária, em que tivesse habitação para uma classe social mais elevada e até para pessoas com rendimentos muito mais baixos. Isso é possível, desde que a própria Câmara faça um projeto em que logo no início, consiga colocar estas três situações. Para mim, obviamente, o candidato do PS e o candidato da nova geração foram aqueles que apresentaram melhores projetos para a habitação. Contudo, a habitação, quando se faz habitação, deve-se fazer também habitação juntamente com uma boa aproximação, ou pelo menos a aproximação de espaços verdes, espaços de apoio à geriatria, ou seja, pensar a construção da habitação como um todo, desde o nascimento da criança até ao idoso. E se nós conseguimos pôr nestes bairros todas estas estruturas, mas olhando para todas as classes sociais, obviamente dizendo que imagino que estão várias frações, a fração A é para um determinado público, a fração B é para outro e a C é para outro, e a D tem um conjunto de serviços. Ou seja, o projeto tem de ser muito bem idealizado. E, no meu entender, as principais forças do centrão, se assim se pode dizer, do PS e do PSD foram aquelas que estiveram melhor. Passando à saúde, uma PPP é o que se espera para o Hospital de Vila Franca, já anunciada pela Ministra. Aproveitando para depois fazermos aqui a ponta ao Fábio, como é que viu a preparação dos candidatos relativamente à saúde? Sim, em relação à saúde, até me pareceu bem, ou seja, nós temos uma candidata que é interna, um dia há de vir a ser médica, neste momento está a preparar a sua formação para ser médica, e surpreendeu-me, não pela positiva, porque eu pensei que ela viesse trazer, uma pessoa que está dentro do sistema pudesse trazer alguma inovação. E, na realidade, não o trouxe. Ou seja, aquela que é a principal mais-valia de um candidato é trazer também a sua experiência para o debate. E parece que os outros candidatos estavam melhor preparados do que a candidata, julgo eu, do Bloco de Esquerda. Contudo, as parcerias público-privadas já deram resultado no passado. Nós não podemos ter aqui questões ideológicas, porque as pessoas não querem saber se é um hospital privado, se é um hospital público. As pessoas querem ter saúde, querem ter soluções para os seus problemas de saúde. E aqui o Hospital de Vila Franca de Xira tem tido no passado situações muito positivas. Depois, quando passou para a tutela do Ministério da Saúde, baixou drasticamente a qualidade e os tempos de espera, e agora parece que as coisas vão melhorar novamente. Então, esta história já nos deu a resposta, totalmente a favor das parcerias público-privadas, e até nas questões das ULS, Unidades de Saúde Familiar, de tipologia C,
elas só poderão ser implementadas se também houver uma comparticipação financeira agradada para quem vai investir, porque as IPSS têm por fim o estabelecimento de uma necessidade coletiva sem gerar lucro, ou pelo menos que o lucro seja reinvestido. E eu não acredito que um empresário ou alguém de outra matriz queira fazer uma USF de tipologia C sem ter algum retorno. Nós até costumamos dizer, isto não é Santa Casa da Misericórdia, até a própria Santa Casa da Misericórdia tem de gerar lucro para depois poder satisfazer bem as suas necessidades públicas, ou as nossas. Muito bem, vamos ao Fábio, muito rapidamente, para depois irmos às notas finais sobre a saúde. Miguel, relativamente ao tema da saúde, eu penso que depois também o debate, depois de certo modo, teve aqui uma quebra, teve aqui um incidente a meio, depois teve outra quebra mais ou menos a meio, e acho que o tema da saúde sai um bocadinho prejudicado por causa da fadiga que os candidatos têm, porque os candidatos vinham muito frescos nos primeiros 2 temas. E foram 2 horas também. E eu senti que o final é um tema que já vem muito, já estão a cumprir calendário. Primeira nota, acho que é unânime que todos os candidatos veem a saúde como um problema fundamental no município, naturalmente, e não é só neste município. As medidas são, diria eu de forma genérica, quase todas coincidentes, foram uma outra inovação que existe. Mas eu começaria porque acho que no tema os candidatos mais fracos, na minha opinião, são os candidatos que têm a carga ideológica mais forte. E dito isto, de uma pessoa que tem uma carga um bocadinho diferente da do Francisco, e evidentemente as diferenças são boas, eu digo sempre que as diferenças são boas, desde que dentro do que é o razoável. Agora, acho que 2 candidatos agarraram-se demasiado àquilo que é a sua posição ideológica, do ponto de vista de pensamento genérico, e saem prejudicados no tema, que é o candidato do LIVRE e o candidato da CDU. Acho que são os mais prejudicados neste tema porque saem do mediano. E o mediano é estas medidas que nós queremos de tentar colocar aqui uns paliativos para que o Governo, ganhar tempo ao Governo, porque isto é um problema nacional, mas com as casas-função que o Paulo Núncio falou, com os apoios depois a um eventual USFS ou uma unidade de saúde familiar tipo C, ou seja, todos eles, de certa forma genérica, à exceção dos que eu referi, do LIVRE e da CDU, andaram mais ou menos em torno destas medidas. O David, da coligação Nova Geração, tem a ideia, copiada, por assim dizer, de Cascais, da Câmara Municipal, investir através de prestações de serviços e contratar médicos para depois os médicos prestarem serviço à comunidade, ou seja, quer substituir aquilo que é o serviço do Estado. Tudo bem, coloca-se também a questão depois como é que se vai pagar estas contas todas, porque são as empresas municipais, são as aquisições dos centros do Vila Franca Centro, são as prestações de serviços para os médicos, é tudo fácil de compramos. Ou o orçamento da Câmara de Vila Franca é muito largo, na medida em que permite termos cabimento orçamental para isto tudo, ou há coisas que não te parecem execuíveis. Parece-me que não é em concreto, acho que inevitavelmente nós estamos confrontados com escolhas, quer seja a meio do mandato, quer seja mais perto do mandato, porque a manta vai ficando curta, é inevitável, porque a vida política local é muito dinâmica na medida que nós somos sucessivamente confrontados com situações inesperadas. Falamos, por exemplo, de depressões, o Martinho criou aqui um conjunto de problemas na via pública. O furacão, é bom que expliques quem é o Martinho. Exatamente, a depressão. Ou seja, todas estas questões, nós estamos, e isto tem que se fazer escolhas e prioridades. Ou seja, às vezes parece-me fácil colocar em cima da mesa as medidas. Mas aquilo que é consensual, que é a questão das casas, função e os apoios ou não o apoio à tal unidade de saúde familiar, penso que é genericamente aceito por todos. Portanto, eu considero que na saúde poderíamos ter falado sobre mais. A questão da PPP acho que também é uma questão que o município, acho que qualquer uma das posições do município estaria mais ou menos confortável. Não está tão confortável porque verifica-se que neste momento o Governo está a passar aqui com uma situação de gestão de crise na saúde, e então estão a fazer esta gestão mais ou menos criteriosa relativamente aos serviços. E o que acontece é que parece-me que há assim um consenso generalizado que dentro de Vila Franca todos, à exceção da CDU, querem o regresso da parceria público-privada para o hospital, porque já funcionou bem e neste momento parece que a situação não está tão favorável, portanto voltaremos outra vez à situação da parceria público-privada, parece-me, pelo menos para aquilo que os protagonistas no debate relativamente à saúde disseram aqui nesta sala. Muito bem, avançamos para o fim, vamos às notas finais, calculo que começo já por ti, já que estavas no uso da palavra, tens notas finais destes candidatos, também para fecharmos o debate. Miguel, eu tirei aqui umas notas e, mais uma vez, hoje temos muito mais candidatos, ou seja,
E eu acho que fui um bocadinho exigente desta vez. Portanto, há um candidato que não tem nota, portanto não vou referir o nome, porque acho que não é merecedor disso. Porque a vida democrática é aceitar os bons e os maus momentos, quando estamos bem e menos bem, e tentar sempre fazer o melhor possível dentro das circunstâncias. E há um candidato que não tem nota, não vou referir o nome. Os outros candidatos, metade da turma chumbei. E eu vou dizer porquê. O candidato do livro, o Daniel, achei que muito idealista, mas pouco pragmático, talvez um bocadinho da juventude. Eu tive a oportunidade já de participar num debate com o Daniel, onde ele foi meu colega debatente. É bom rapaz, mas acho que neste momento ainda não tem a maturidade que se espera, porque tinha a oportunidade de mostrar algo novo, e o livro é sempre associado a uma ideia de novas ideias e de ser um bocadinho vanguarda, e até de certo modo uma ala que poderia existir dentro do Partido Socialista e que não existe, ou seja, uma ala mais progressista. Acho que o Daniel perdeu essa oportunidade de transmitir isso. O Paulo Núncio, acho que o Paulo Núncio é deputado em funções, e por trás da capacidade de falar ou não em público não consegue esconder a evidência que não conhece suficientemente o território para poder ser um candidato, diria eu, capaz, na medida em que oferecia com propostas concretas e um conhecimento alargado do que é o território de Vila Franca. Portanto, o Paulo, eu dei-lhe um 4, igualmente ao Daniel. A Catarina Lourenço, do Bloco de Esquerda, achei a Catarina um bocadinho também presa ideologicamente, achei que foi uma pessoa extremamente bem intencionada no debate, teve a oportunidade, como o Francisco referiu, de brilhar na saúde, e achei que ela perdeu um bocadinho essa oportunidade, porque ela prendeu-se um bocadinho àquilo que é a posição mais ou menos sindicalista existente relativamente às unidades de saúde tipo familiar, que não a FNAM, que é ao fim e ao cabo a Federação dos Sindicatos dos Médicos, não aceita, e penso que há um certo sentimento generalizado nos recursos humanos que estão na administração pública que não aceitam essa unidade de saúde. Acho que ela perdeu a chance, que poderia ter aumentado um bocadinho a nota para mim, portanto também lhe dei igualmente um 4. Os 3 que tiveram nota positiva e que passaram têm os 3 notas diferentes, e por várias razões. A Cláudia Martins, eu penso que a Cláudia Martins tinha o potencial para fazer melhor hoje. E o que senti foi que perdeu uma chance excepcional de tentar ultrapassar o David Pato pela direita, no sentido em que mostrar ser ela a verdadeira oposição ao Fernando Paulo. Eu penso que o peso da ideologia prejudicou-a enquanto candidata, e ela perdeu chances que poderia ter tido uma posição menos ideológica e mais concreta, e teria no contraponto com o David, porque eu acho que o David é um candidato da oposição que está muito conotado com a governação atual. Não no mau sentido, mas acho que ela teve a oportunidade, tinha esse flanco aberto e não conseguiu projetar-se nesse flanco o suficiente. E eu dei-lhe um 5, porque do somatório todo da atitude que eu tenho, é que é combativa, mas não conseguiu atingir o potencial. Acho que consegue fazer ainda melhor, acho que ainda tem tempo para tentar mudar um bocadinho a sua postura, ser um bocadinho mais pragmática, por isso dei-lhe um 5. Depois, entre os outros 2 restantes, portanto, entre o Fernando Paulo Ferreira e o David Ferreira Pato. Pato Ferreira. David Pato Ferreira. Exatamente, David Ferreira Pato, exatamente. Tinhas posto ao contrário. Exato. David Pato Ferreira. Isto foi aqui uma ponderação, porque acho que não deveria de haver empate, porque na verdade são 2 estilos diferentes, e de certo modo eu tento valorizar mais alguns aspectos que o Francisco seguramente valoriza outros, mas eu dei um 7 ao Fernando Paulo Ferreira e um 6 ao David Ferreira Pato. O Fernando David Paulo, Pato Ferreira. Exatamente, eu tenho ali ao Tens de contrário. trocar ali, pois. Peço desculpa. Eu depois tenho que pedir desculpa ao David, senão ele vai ficar chateado comigo. Possivelmente. Mas o que eu estava a dizer é que, de facto, o Fernando Paulo eu senti o Fernando muito calmo, muito tranquilo, muito sereno ao longo do debate. Mas o Fernando depois chegou a um ponto que deixou de ser tão direto quanto o desejável, porque tentou criar sempre uma justificação para os comportamentos que foram adotados pelo município. E é correto. Mas se calhar o debate pedia um andamento mais rápido. Eu acho que é o aspecto que lhe prejudica mais, e ele sai daqui melhor, por incrível que pareça. Na minha opinião, normalmente quando é o debate clássico entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, ele sai daqui claramente como, para mim, o candidato mais seguro, responsável e moderado, porque é o candidato menos, pareceu-me, dos 2 partidos que parece-me podem ter ou não chances de vencer esta eleição neste momento, neste contexto em Vila Franca. Parece-me que é o candidato mais razoável, na medida que é moderado, onde não vai colocar-se em grandes aventuras e vai garantir a governação, ou seja, previsibilidade. Eu, pessoalmente, sou um analista que dou pontos à previsibilidade e à confiança, porque
São aspectos que, no meu entender, são positivos. O David defende muito o presente e sente muita necessidade de defender aquilo que tem sido as suas posições junto da Câmara, porque ele, como eu disse há bocado, tem uma posição um bocadinho difícil, que é a posição da oposição responsável, que vai viabilizando orçamentos, que vai viabilizando medidas da Câmara, mas que ao mesmo tempo tem que tentar jogar na posição onde a CDU está mais à vontade. E eu sinto muito o David ainda preso muito ao presente e projeta pouco o futuro, ou seja, não conseguimos ver ainda, para além destas medidas da empresa municipal, da prestação de serviços com os médicos, do comprar parte do centro de Vila Franca, etc., falta depois aquele elan de que nós percebemos que este é um candidato a presidente para 12 anos, ou seja, os candidatos muitas vezes cuidam um bocadinho a projeção da sua imagem para o futuro, e é mesmo por isso que eu não consigo dar um 7 ao David, é mesmo por isso, porque acho que ele ainda está muito preso àquilo de justificar-se. É um 6.9 por aí. Eu não diria tanto, diria que é um 6, estou confortável porque acho que é justo, porque a projeção do futuro também é fundamental para a confiança do eleitorado. Muito bem, avançamos aqui num instante até ao nosso amigo Francisco. Notas finais para um debate animado. Miguel, para ser muito rápido, nós não combinámos, mais uma vez nós não combinámos, ou seja, as nossas notas são muito semelhantes, até parece que estivemos ali na sala dos professores a combinar as notas, mas a realidade é esta mesmo. Eu chumbava automaticamente o candidato que nós não vamos aqui, também não vou falar porque não vou promover a questão. Por isso, alunos desses têm de ser expulsos logo na primeira semana de aulas e não devem frequentar a escola. Se não se sabem comportar, o lugar deles não é na escola. A escola é um lugar de democracia também. E aqui também é um lugar de democracia e se as pessoas não respeitam a democracia não podem estar nela. Têm de se ressocializar, tal como as pessoas quando são presas, o objetivo da prisão não é fazer ver que aquilo que fizeram é mal e então têm de ser ressocializados. E depois saem, ao fim daqueles anos, com uma suposta ressocialização, que às vezes até funciona, outras vezes nem por isso. Aqui neste caso, se calhar não funcionou e por isso é que o senhor fez o que fez. Quanto aos outros candidatos, aos restantes, eu acho que há aqui negativas. A candidata do Bloco de Esquerda poderia estar próximo da positiva, mas eu não consigo dar mais do que 4, 4,5, às vezes até para ser aquele bonzinho. Se fosse a última cadeira que está a fazer para terminar a licenciatura, ia pelos 4,5, que era para ter o 5 e passava. Mas não, neste caso, como ela ainda é um candidato pela primeira vez, teria de fazer novamente a cadeira, ela teria 4, mas tinha a companhia também, tanto a CDU como o LIVRE iria-lhes dar a mesma nota. Eu só dou ligeiramente melhor ao Núncio porque o Núncio conhece algumas matérias devido à sua experiência. Contudo, não pode ser mais do que 5 porque ele depois não conhece em pormenor. Ou seja, já se sabe que conhece verdadeiramente aqui a garra dos vilafranquenses do touro. E então, como está enraizado nessa pequena particularidade, aí também merece o 5. Quanto aos candidatos, um do centro-esquerda e outro do centro-direita, o do PS e o candidato da nova geração, eu acho que eles estão muito equilibrados. Aquilo que os diferencia é que, no meu entender, o David Pato tem projetos que podem ser concretizáveis e mesmo que se gaste mais dinheiro, podem ser concretizáveis. Apresentou ali um projeto. Mas também tenho de concordar com o meu colega que o candidato do PS, também por ter falado menos, mostrou alguma moderação. Também conhece bem, ele está na Câmara, conhece bem os projetos que a Câmara tem e por isso eu não lhes poderei diferenciar muito, ou seja, atribuía 7-7. Mas, para mim, estas eleições vão ser decididas entre os dois. Acho que estes dois candidatos são candidatos que se respeitam e é fundamentalmente numa democracia ter respeito pelas pessoas e as pessoas vão saber no dia 12 votar naquele que merece o respeito das pessoas. Excelente deixa para acabarmos esta nossa conversa. Agradecer naturalmente todos aqueles que estiveram connosco a acompanhar esta grande operação. Hoje, nasce hoje também aqui um projeto novo que é a Alzíria TV, que aliás é um projeto também onde o Valor Local irá participar, um projeto em conjunto também com o Digiform Studio, aqui com o Filipe e também o Aleph,
Quero agradecer também à Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense, na pessoa do Sr. Paulo Lopes, que nos ajudou e nos cedeu aqui a sala. Obrigado, e obrigado a toda a CEFRA por tudo o que fez para que este debate fosse possível, e também à Junta de Freguesia na presidência do Sr. Cláudio Lotra, o Presidente da União de Freguesias, que também deu aqui um grande contributo. Foi uma operação muito grande do valor local, talvez das maiores que o valor local levou a cabo. Vou marcar encontro com quem nos vê e quem nos ouve na rádio e no jornal, e também nas redes sociais para o próximo 12 de outubro. Vamos fazer uma emissão especialíssima, como aliás temos vindo a fazer nos últimos anos, a partir provavelmente das 7 da tarde, com as sedes de campanha, com reportagens e muito mais, e claro, com resultados em primeira mão, para o dia 12 de outubro, a partir das 19 horas. Obrigado a todos que estiveram aí desse lado também, obrigado pela paciência, e naturalmente que o valor local há de continuar aqui ao serviço da informação, do jornalismo e, claro, da democracia. Acordo cedo, vou trabalhar